Bom dia, irmãos. Acordaram agora? Alguns talvez. Primeira reunião do ano, que bom. Espero que seja um bom sinal das próximas reuniões. E vamos dar sequência aos nossos estudos em Filipenses, no capítulo 1. Hoje eu gostaria de ler os versos 21 a 24. Filipenses 1, os versos 21 a 24. Diz assim o texto: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Deus possa abençoar, irmãos, essa primeira exposição de 2026. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Outras versões dizem lucro. E o verso 23, partir e estar com Cristo é muito melhor. Em algumas outras versões, incomparavelmente melhor. Na última vez que nós estivemos aqui, expondo a Epístola aos Filipenses, nós vimos como o apóstolo Paulo considerava a vida. Hoje nós vamos ver como Paulo considerava a morte, via a morte. Ele diz que para mim o viver é Cristo. É como ele considera a vida. E agora ele diz que o morrer é ganho ou o morrer é lucro. E nós, como nós vemos a nossa própria morte? Você já pensou na sua própria morte? Como você vê a sua própria morte? Qual é a atitude que você tem com relação à sua própria morte? E uma das coisas mais comuns no comportamento humano é a forma como as pessoas costumam fugir dessas questões, fugir dessa pergunta. Elas não gostam não gostam dessa pergunta e gostam muito menos de quem faça essa pergunta. Nós começamos a ser chamados, quando tratamos desses assuntos, de lúgubres, né? De mórbidos, de sinistros. Vamos mudar de assunto, então? Esse tema não é um tema muito popular, nós sabemos disso. As pessoas normalmente tendem a fugir o máximo possível da dor, dos problemas, e em busca o máximo possível da ausência de dor, da ausência de problemas e da alegria. Mas vocês sabem que essa é a atitude dos nossos antepassados. Eles não temiam a morte. Eles sempre pensavam na vida deles em termos da sua própria morte, do final delas aqui. Mas isso hoje se tornou muito impopular e muito estranho. O Packer, no livro Os Gigantes de Deus, ele diz que os nossos antepassados puritanos estavam, por assim dizer, sempre com as malas prontas. Eles estavam sempre prontos a partir dessa vida. E numa época em que os irmãos sabem que não havia nenhuma das comodidades que nós temos hoje, nenhum desses tratamentos bons, avançados, às vezes caros, mas que nós temos à disposição hoje, nenhuma dessas cirurgias que para nós às vezes se tornam de certa forma corriqueiras, mas que não havia naquela época. Então não havia antibióticos, as crianças, metade das crianças morria antes de completar 1 ano, a outra metade morria antes de completar 18 anos. Os adultos viviam muito pouco, eles estavam sempre preparados para se encontrar com o Senhor. Eu quero lembrar aqui de Hebreus capítulo 2, verso 15, que fala que o medo da morte na nossa versão, ou nas outras versões, uma palavra ainda mais dura, mais enfática, o pavor da morte, prende os homens, diz Hebreus 2,15, no pecado, na servidão, por toda a vida. Mas o versículo anterior diz que
é o diabo que infunde esse medo nas pessoas e que Cristo veio para nos libertar exatamente do pavor de morrer. Então aqui existe um bom teste para todos nós, né? Isso é de fato verdadeiro no que diz respeito a você? Você já se libertou do pavor da morte, do pavor de morrer? Você pode dizer, como o apóstolo Paulo disse aqui, que é melhor partir e estar com Cristo? Você poderia dizer que, como Paulo, que o morrer é ganho ou lucro? São boas questões e bons testes para nós, se de fato estamos em Cristo, né? Então, quero que vocês reparem aqui o contexto. Paulo está aqui pensando no futuro próximo. Pode ser que ele venha a ser executado. Ele está preso. E ele se vê aqui confrontado com essas duas opções, entre essas duas alternativas. Ele pode ser solto e viver, ou ele pode ser condenado à morte. E vocês veem aqui, irmãos, que para Paulo a morte não significa mergulhar num abismo desconhecido, num abismo talvez escuro e horroroso. Para Paulo, a morte não é cessar de existir, deixar de existir. Existem até seitas que creem que morrer é deixar de existir. Mas reparem que para Paulo a morte, a sua própria morte, significava, no final das contas, no fim de tudo, se encontrar com Jesus, ver Jesus. E nós sabemos que essa é a chamada visão beatífica, é a suprema bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E para Paulo, a morte significava exatamente isso, ver a Deus na face do seu Senhor Jesus, que o havia salvado. Mas reparem que aqui ele percebe que ele não deveria pensar somente nele. Ele parece que ele diz assim: se eu pensar somente nisso, é como se eu estivesse sendo, de certa forma, um tanto interesseiro e egoísta. Seria tão bom deixar todos esses meus trabalhos, né? Mas parece que a minha presença física, ainda que seja por um pouco mais de tempo, ela parece ser necessária à edificação da igreja. Por isso, ele, embora não deixe nenhuma dúvida com relação à preferência dele, ele se vê aqui numa encruzilhada, digamos assim. Por isso, reparem aqui essa palavra aperto no verso 23. Essa palavra, ela retrata um homem que é atingido, digamos assim, por duas forças contrárias, que é como se ele tivesse exatamente na dúvida de qual caminho ele precisa seguir. E isso o levou, de certa forma, a ser tomado por uma angústia. É como se ele estivesse dizendo assim: eu aproveito essa oportunidade ou não aproveito a oportunidade? Eu vou logo para receber a minha coroa, a minha recompensa, ou vou ficar sofrendo aqui mais um pouquinho? A outra palavra muito importante aqui no verso 23, irmãos, é esse verbo aqui, partir. É interessante que quem sabe grego, eu consulto quem sabe grego, eu não sei grego, mas eu consulto, né, os comentários, eles dizem que existem dois significados desse verbo aqui no original grego. O primeiro significado é levantar âncora. Reparem, o navio está no porto, a âncora é levantada, e o navio sai do porto e ele vai para o mar até o outro lado, até o seu destino. Então, levantar âncora. O outro significado é desmontar uma tenda, é levantar o acampamento e seguir viagem. O apóstolo Paulo escreveu partir, verso 23.
O apóstolo Paulo exatamente escreveu sobre esse significado quando ele, em 2 Coríntios 5:1, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, reparem, essa é a ideia. Você está desmontando a casa terrestre do seu tabernáculo. E Pedro também escreve sobre isso, 2 Pedro 1, 13 e 14, ele diz assim: em breve eu vou deixar este meu tabernáculo, mas enquanto eu estiver nele, eu vou continuar a lembrar vocês de certas coisas. Então, é a ideia de desmontar um acampamento. Eu me lembro aqui agora, estou com meus irmãos, minha irmã aqui, minha mãe, quando a gente morava no Forte de São João, quando a gente era criança, tinha muita cigarra. Era um barulho danado. Muita cigarra, né? Muitas árvores, muitas cigarras. E a gente costumava encontrar com muita facilidade cascas vazias. As cigarras né, saíam lá do estado larvar e depois se formavam ainda sem asas e tinha a metamorfose e elas no tronco das árvores elas saíam e deixavam as cascas vazias, né? A gente pegava tudo certinho, as patinhas, tudo direitinho, né? Mas elas já não estavam mais lá, só deixavam digamos assim, o tabernáculo delas ali para a gente pegar, né? Mas elas já não estão como o broche, botava aqui que era fácil, né? Uhum. Fora as outras coisas, né, que a gente fazia, não vou comentar aqui. Mas, irmãos, por que o apóstolo Paulo diz no versículo 21 que morrer é ganho? E no versículo 23 ele diz que é melhor morrer. Porque esse é o ensino do Novo Testamento. É assim que o Novo Testamento nos ensina. Vejam, por exemplo, o ensino de Jesus em Lucas 16 com relação à morte de Lázaro. Diz Jesus o seguinte: e aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Reparem isso. Um mendigo sendo recepcionado por anjos. Pararam para pensar nisso? Hebreus também fala algumas coisas. O capítulo 11, ele diz assim, versos 14 a 16, sobre os heróis da fé, né, o rol de honra da fé, que eles buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. E antes o livro de Hebreus havia registrado que eles buscavam uma cidade que tem fundamentos. Essa palavra é interessante. Eles buscam uma cidade que tem fundamentos, não um acampamento, não tendas, mas casas permanentes, uma cidade invisível, mas é uma cidade inamovível, inabalável, né? E o artífice e construtor é o próprio Deus, segundo o autor de Hebreus. Então, irmãos, essa cidade é incomparavelmente melhor, porque é uma cidade permanente. É uma condição eterna, imutável, em contraste com a nossa atual cidade, a cidade dos homens, a cidade terrestre, né? Que é mutável e transitória. Então é melhor morrer, porque isso significa ir para casa. Veja aí Filipenses 3:20. Ele diz, Filipenses capítulo 3:20, a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o nosso próprio Salvador. Outras versões dizem a nossa pátria está nos céus. Então a ideia aqui do apóstolo Paulo, no verso 20 do capítulo 3, é que nós, lembram de Filipenses, de Filipos? É uma cidade colônia, é uma réplica de Roma, para onde os legionários eram mandados depois de um período de trabalho, quando eles se aposentavam, eram dados para eles lotes de terra e eles iam para essas cidades. As leis eram as leis de Roma, eles eram cidadãos romanos, considerados cidadãos romanos, né? Mas o apóstolo Paulo está como que dizendo aos filipenses: vocês não foram enviados para colonizar esse lugar,
Vocês foram enviados para uma outra pátria, vocês pertencem a outra pátria. Vocês não são, na realidade, de Filipos, vocês são só peregrinos e morrer significa, de fato, ir para casa, para a verdadeira casa. E também, irmãos, finalmente morrer é ganho, porque nós nos veremos livres dos nossos desejos pecaminosos, das nossas cobiças do velho homem. Nós ficaremos livres não somente da culpa do pecado, mas também do poder do pecado e da presença do pecado sobre nós. E isso é uma grande bênção, né? Quando nós ficarmos totalmente livres destas coisas. Eu lembrei aqui da pergunta 86 do Catecismo Maior de Westminster, desculpe, da pergunta 85 da confissão do Catecismo de Westminster, que diz o seguinte: a morte, sendo o estipêndio do pecado, por que não são os justos livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? Se o salário do pecado é a morte, por que nós morremos se os nossos pecados já foram perdoados em Cristo? Então já não deveríamos morrer? A resposta do catecismo: os justos no último dia serão libertados da própria morte e no ato de morrer estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, isto vem do amor de Deus, para os livrar perfeitamente do pecado e miséria, e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo na glória, na qual eles imediatamente entram. Então, existe mais uma coisa que a gente pode pensar com relação a isso. Morrer é melhor porque agora nós vemos obscuramente, como diz o apóstolo Paulo, como por um espelho, daqueles espelhos antigos de bronze polido, onde os contornos não eram muito bem definidos. Mas lá nós não teremos esse elemento de obscuridade. Lá nós conheceremos... Nós conheceremos totalmente. Nós veremos face a face. Nós vamos entender tudo plenamente e definitivamente. E por último, o apóstolo Paulo diz aqui a coisa principal. Por que morrer é melhor? Porque significa que ele vai estar com Cristo. Significa ver a Jesus. Interessante que o apóstolo Paulo teve, digamos assim, um vislumbre de Cristo na sua conversão. Ele teve outros vislumbres, né? Ele diz que ele foi elevado até o terceiro céu. Ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, se foi uma visão ou se foi uma experiência de fato no corpo, mas o fato é que ele esteve lá e viu coisas inefáveis que ao homem não é nem lícito falar aqui na Terra. Ele teve experiências, né? Mas ele não queria essas experiências, essas breves visões. Ele queria a bênção de ter Jesus sempre, sempre com ele. Definitivamente. Eu quero, já chegando no final, citar aqui, abrir aspas para Martin Lloyd Jones. Graças a Deus pelas experiências que temos de tempos em tempos neste mundo. Quando sentimos que Cristo está conosco e fala conosco. Mas, lamentavelmente, essa não é uma condição permanente. Há dias em que a alma parece estar sem vida e que Cristo parece estar longe demais e a comunhão é rompida. Mas, como diz o apóstolo Paulo, andamos por fé e não por vista. Apesar dos nossos sentimentos e de todas as coisas que parecem militar contra nós, simplesmente vamos em frente pela fé. Mas lá, irmãos, a comunhão nunca vai ser
interrompida em tempo algum. Então, essas são as razões pelas quais o apóstolo Paulo disse: se eu tiver que escolher, se eu pudesse escolher, eu escolheria partir, levantar âncora, levantar o acampamento e estar com Cristo. Mas eu queria, já terminando mesmo, que nós voltássemos a atenção à frase completa do verso 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Reparem, irmãos, que nós não podemos dizer o morrer é ganho sem que antes nós tenhamos certeza de que o viver é Cristo. As únicas pessoas que podem realmente dizer com toda a confiança que o morrer é ganho são aquelas que antes já disseram e continuam a dizer todos os dias: para mim o viver é Cristo. Interessante que Balaão, a gente vê isso em Números 23, verso 10, ele disse o seguinte: a minha alma morra a morte dos justos. Vocês sabem quem foi Balaão, né? Um profeta que recebeu dinheiro para amaldiçoar Israel. Tentou de todas as formas, não conseguiu, mas no final deu um conselho lá, que foi seguido pelos amalequitas, né? E acabou que deu certo, prejudicou o povo de Israel. Mas ele disse isso: a minha alma morra a morte dos justos. Mas o que Balaão se esqueceu, irmãos, é que para morrer a morte dos justos, você precisa viver a vida do justo. Não tem jeito. Por isso que eu gosto muito, já digo, repito e vou repetir mais uma vez, que aquela frase do apóstolo Paulo é tão profunda. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o fim do caminho é coerente com o caminho seguido. Há uma coerência interna em todo o caminho, do começo até o final. Não existe jeito de você viver a vida do justo e morrer a morte do ímpio. E também não existe maneira de você viver a vida de um ímpio e morrer a morte de um justo. Por quê? Porque o fim do caminho é coerente com a natureza do próprio caminho. Então, se eu quero dizer com certeza que o morrer é ganho, eu também preciso dizer com certeza: para mim, o viver é Cristo. Então, irmãos, que a nossa oração seja de todo o nosso coração, do fundo do nosso coração, que a gente pode realmente declarar isso com os nossos lábios e que nós possamos viver a cada dia de acordo com essa declaração. E assim, esse primeiro dia do ano, que Deus nos abençoe e nos faça viver assim todos esses 365 dias. Longe, cansado estou. Mas ele mandou um texto, se não me engano, do Sidônio, né? Aham. Ou baseado em algum. Isso, do Rushdoni mesmo, é a vitória do reino de Cristo. Aham. Em certo sentido, ele faz uma crítica à letra do hino, ou ao Aham. espírito da letra do hino. Isso. Aham. De que parece dar a impressão de ser um escravo mal criado, né? Que Aham. o seu senhor mandou ele para uma Aham. atividade, vai para a terra, Aham. e ele está sempre querendo voltar e não está em atividade na terra. Aham. Né? E aí a gente, enfim, entre as conversas, a gente chegou à conclusão que, de fato, o crente é alguém que, fazendo até uma crítica ao texto, porque eu acho que ele foi talvez muito severo, não sei, mas talvez o crente seja alguém que, de fato, tem sempre esse anseio, né, pela pátria celestial, que está sempre ansiando algo superior que ele aguarda, né, que está prometido a ele, sem abandonar nessa vida os seus deveres. Né? Então, assim, é esse equilíbrio que é tão difícil dos homens, né? De saber que há algo aguarda de muito bom, que ele tem que ansiar por isso mesmo, é algo que está no crente. Mas enquanto ele está aqui, esse versículo de Filipenses fala bem isso, né? Enquanto ele está aqui, ele vai fazer
da melhor maneira pelo que o Senhor mandou, né? Exatamente. É interessante que esse é um negro espiritual, né? É um negro espírito. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? É interessante que talvez a gente possa pensar na condição dos escravos, e eu acho que é mais do que justificado eles cantarem dessa forma, né? Era a forma deles se libertarem dessas escravidão, né, que as pessoas impunham a eles. Mas há um ponto, e o Rushduni ele vai falar sobre isso, né? Talvez a gente possa fazer um contraponto com os muçulmanos. Uma vez eu estava lendo uma reportagem na época do Estado Islâmico, né? Que eles faziam seleção para pessoa que ia dirigir caminhão-bomba, carro-bomba, e tinha uma fila de voluntários. E eu, na reportagem, os chechenos estavam reclamando que tinha. Oi, gente, qual é a palavra feia? Corrupção. O pessoal que fazia a lista se corrompia, era subornado pelos sauditas, que eram muito ricos, para pedir que os filhos dele furassem a fila e fossem para os primeiros lugares, para se explodir. E eles estavam reclamando disso. A gente está indo para o final da fila, a gente nunca consegue se explodir. E aí é interessante, né? Uma vez eu vi um texto que diz assim: eles amam a morte. Amam a morte. O cristão ama a vida e não teme a morte. Nós amamos a vida, não tememos a morte. E não tememos a morte porque sabemos que vamos para a vida também, para a verdadeira vida, a vida eterna. Mas nós devemos amar a vida e não amar a morte. Né? Não ter nenhum anseio por estar com Cristo eternamente, provavelmente é um sinal de perigo, né? Exatamente. Você ama tanto essa vida que você não tem nenhum anseio por estar com Cristo definitivamente. Né? Então, são os dois extremos. Eu lembro do Caio Fábio falando sobre isso. Será que você só vai querer partir e estar com Cristo quando você estiver com teu corpo tão destruído, tão alquebrado, que não resta mais nada do que partir? Será que só assim que você vai querer ter esse anseio, esse desejo? Na verdade, nós precisamos ter esse anseio o tempo todo. Né? Mas o cristão, essa tensão, ele vai ter esse anseio, né? Como diz o texto, se você foi ressuscitado com Cristo, você deve pensar nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Mas o que significa isso, na verdade? Você tem que ter a cabeça no céu e os pés na terra. Né? Quem mais tem a cabeça no céu é que mais vai trabalhar aqui nessa terra. Quanto mais você tiver a sua cabeça no céu, mais você vai ser operoso e diligente aqui nessa terra. Amém? Alguém tem mais alguma comentário? Então vamos ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Qualquer irmão que ainda não orou, por favor, termine com oração. Vamos cantar depois o nosso hino trinitário. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, bendizemos e agradecemos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, o privilégio e a oportunidade de estarmos na tua casa para estudarmos a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas. Sempre cada ouvinte, que não sejamos só ouvintes, mas realmente praticantes. Abençoe cada família aqui representada e que neste ano nós possamos viver mente no céu e os pés aqui. É que nós pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre,
Amém, irmãos.